Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 38, formato final de ano de 2020, oportunidade em que separei para conversar individualmente com as pessoas que integram esse maravilhoso projeto iniciado em 2008, lá no Rio de Janeiro, em Botafogo, do Cinematec, e que hoje tem essa característica de ter se tornado um podcast ouvido não apenas por locais do Rio de Janeiro ou locais de São Paulo, como aconteceu em 2019, mas por pessoas de toda parte do país e também do mundo. Afinal, é isso que o podcast faz. É isso que o rádio fazia e é isso que o podcast faz hoje. André Del Fuego, minha querida amiga, muito obrigado por ter aceitado participar desse projeto ano passado e muito obrigado por aceitar também a sua mutação para a forma de podcast. Se você tivesse que resumir o que foi esse processo e as novas inquietações deste ano e o que foi esse ano, como você faria isso? Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Obrigada aos ouvintes. Eu quero te agradecer imensamente, Paulo, pelo convite para participar do De Modo Geral, que começou presencialmente e que depois foi para o podcast. A gente chegou a gravar 2 edições semanais e foi uma experiência de dividir com você, com o Cuenca, com o Mauro Damer, depois com a Semayá e com todos os convidados que você fez, que você trouxe para esse podcast. A gente acabou dividindo essa angústia com muitas vozes. Eu acho que é um registro histórico de um momento. A gente pode revisitar, com certeza, essa história em capítulos, que eu acho que os capítulos desse ano estão no De Modo Geral. A minha sensação agora é dezembro e terminando o ano e tudo. Se que eu quisesse, eu já estou fazendo um balanço pessoal, um balanço familiar, que são várias esferas, né? Tem a sua individual, tem a sua familiar, tem a sua do seu trabalho, tem a sua das relações, tem a sua do seu país, do seu bairro, a mundial e todas, assim, nunca vivi, ninguém acho que viveu um ano em que todas as esferas tivessem sido atravessadas por uma pausa obrigatória, por uma emergência, pelo medo, pela ameaça, e em se tratando do nosso país, assim, sempre uma ameaça à democracia na esquina. A gente estamos ainda entre a doença e a imunidade. Eu acho que é muito importante que cada um faça, ao seu modo, um certo ritual, um ritual mesmo, acho que essa é a palavra, de divisão entre 2020 e 2021. Que seja um dia vivido de uma forma diferente, sei lá, se vestindo de uma outra forma, comendo alguma coisa que não muito especial, qualquer detalhe que faça essa transição de um 2020 para 21, porque a gente vai continuar, tem uma linha aí que segue, né? A gente continua nessa ameaça à democracia, ameaça da nossa imunidade física, política, dos direitos, e também acho que 2021 a gente vai continuar é certeza, né? Não é acho, é uma certeza que esse desafio se mantém, com a diferença de que a gente já sentiu a queimadura inicial, o susto do céu riscado por um bólido em chamas, atingindo cada um. Esse primeiro susto foi, né? Acho que a gente pode encarar um 2021 com uma calma metódica, uma calma metódica. Olhar devagar, já estamos feridos mesmo. A asinha, já tem uma asinha que já não está voando, entende? Então, falando nisso, esse ano tem uma coisa, aí me lembrou isso, porque marcou muito esse ano em casa, de um passarinho que se machucou e que ficou no meu quintal, e ele piava todos os dias, não aceitava comidinha que eu desse, a mãe tinha que fazia voos rasantes até que desse no biquinho desse passarinho. E eu pensei, a mãe insiste mesmo que ele não se cure, não é?
Mas aí era uma coisa era minha cabeça, assim, já influenciada por uma ideia de que uma doença ameaça e que a morte está mesmo muito ao lado, né? E o passarinho cantava cada vez mais forte a cada dia, e um dia subiu no muro, e eu falei, bom, ele vai cair não. Assim, voou, e eu fiquei morrendo de saudade desse passarinho, porque ele fez uma certa companhia, mas também que é um clichêzão esse que eu estou dizendo aqui, mas é um clichê mesmo, ainda mais na nossa cidade, que a gente percebe muito pouco ciclos naturais, né? E da importância, da aceitação da pausa, que é que nós fomos obrigados. Já estou falando em diferentes níveis de isolamento, pessoas que se isolaram mais, ou pessoas que se isolaram menos, mesmo as pessoas que se isolaram menos, o seu circuito foi diminuído de muitas coisas, né? Então, eu tenho essa sensação de um ano a ser elaborado ainda, é, e de um 21, e de um 21 um pouco mais suave, porque a gente já conheceu o trauma, e daí agora é calma metódica. Sim, esse ano que vem talvez seja aquele parente com o qual a gente já aprendeu a lidar, né? Aquele filho rebelde, talvez, aquela amizade rebelde, né? Problemática, aquele vínculo problemático que você já dominou. Interessante você falar isso dessa pausa, né? Virada de chave, você ter pelo menos um momento assim que demarque essa transição. E eu fiquei pensando, escutando você dizendo que talvez o fato de ter alugado um carro que me foi entregue na porta de casa, aí você passar álcool líquido 70 graus em todo o carro, aí, pegar toda a sua bagagem, colocar dentro desse carro, pegar uma BR de São Paulo para Porto Alegre, sabe, Andréa, as estradas brasileiras, já que nós não temos ferrovias, elas são uma espécie de veias abertas, sabe, da pretensão civilizatória brasileira. E é uma dimensão maluca, assim, você está na estrada, você para botar gasolina, mesmo que seja com todo o distanciamento, cautela, porque separamos um, mantimentos, né, para comermos durante esse voo cruzeiro. E é uma experiência, assim, sabe? Eu acho que a chave virou nesse processo de vinda para cá, de carro, aqui para o sul. E toda essa coisa maluca de você chegar na casa dos seus pais, que estão se preservando, você também está se preservando, mas fica essa desconfiança torturante no ar. Será que eu não estou carregando alguma coisa, com todo o cuidado que você tomou, etc., né? E aí tem toda essa acomodação ao modo de higienização deles, que não é o nosso. O nosso era talvez um pouco mais rigoroso que o deles aqui. Então, são processos, né? São processos. E eu neurotizei bastante esses processos durante muitos e muitos meses. A maioria das pessoas do meu círculo, família, assim, já havia feito um desconfinamento parcial sempre, né? Uhum. E eu ainda estava mais trancada e tal, né? E quando eu comecei a relaxar, e na verdade a perceber, né, até onde vai, assim, e de confiança com o protocolo, porque o protocolo ele tem uma confiança. E ele feito, ele te dá liberdade. Então, até que eu me dei conta e me apropriei desse protocolo que dá a liberdade, porque dá a segurança, começou a subir outra vez a transmissão. E aí eu estou percebendo que alguns protocolos, como a máscara é muito mais importante do que o álcool gel, a coisa passa pelo ar praticamente, você precisa passar a mão numa superfície contaminada e esfregar o olho, esfregar esse olho, enfiar dedo no nariz até o fundo para que isso aconteça. Então, são as boas máscaras que eu aprendi quais eram, a forma da durabilidade dessas máscaras, enfim, detalhes assim do protocolo, e que mesmo com o aumento da transmissão agora, eu consigo dar as minhas saídas. E quando eu digo saídas, é ir a uma praça ao ar, aberta, assim, né? Eu não fui à casa de ninguém, nem nada, mas tem um filhote de 8 anos que o boleto chegou do confinamento. Assim, você percebe fisicamente, emocionalmente. Aí eu falei, opa, 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 opa.
né? E aí é essa coisa de perceber, de saber dosar mesmo, saber dosar, mas sempre com esses cuidados. Eu acho que a, a máscara N95 salvou a minha sanidade. E porque havia uma coisa, por exemplo, de quando eu saía e voltava, que era rever mentalmente cada passo que eu havia feito, para saber se eu havia deixado qualquer brecha. E isso agora tem. Eu suavizei tudo isso. Suavizei tudo isso, não deixando de. Eu não preciso estar tensa para manter o cuidado. É um pouco isso, assim. Isso também é uma chave que virou, Paulo. Uma chave que virou também para 2021, que é um tanto de leveza para esse ano que chega, sabendo que os desafios estão aí à porta e tal. Ah, e uma coisa muito pesada que ficou também foi essa coisa da autotutela, não é? Você tinha que tomar decisões diárias. O fato, por exemplo, simples de uma instituição como a escola ser um lugar onde seu filho vai todos os dias e que lá ele aprende a socialidade, aprende as, enfim, relações emocionais, sociais e de conteúdo, de conhecimento, e que há uma confiança que você se dá conta, sem a escola, do tamanho da confiança que você coloca nessa escola, é, você percebe que sem ela, não é? Você absorve todas essas decisões pelo filho, por exemplo, por esse momento de aprendizado com conhecimento, e que os pais não têm a menor capacidade, não são os pais que dão esse conhecimento, né, do mundo. Tem que ser fora da curva, tem que ser fora da casa, tem que ser de um outro registro. Enfim, e aí todas as outras relações mediadas, né? Uma relação, por exemplo, de um governo, de um Ministério da Saúde que a gente não teve em nenhum momento, e que não passa segurança nenhuma, a gente não tem uma instância em quem confiar. A gente segue alguns epidemiologistas, mas você também não é uma coisa, não é institucionalizado aquilo que você, né? Você tem que ficar. Eles também estão se atualizando o tempo inteiro. As notícias sobre a doença ela pode mudar a qualquer momento. Então, está na tua, tudo na sua, tudo na sua. A decisão de ir ao supermercado e de ter controlado todas as variáveis com aquilo. E veio esse peso de uma autotutela, que eu acho que isso pode ser uma boa consequência, uma sequela boa, né? Sustentar a autotutela mesmo, né? A autogerência, que é isso que a gente teve que fazer. Tem que fazer um autogerenciamento diário, cansativo, porque certamente mediado por outras coisas fazia essa tutela pra gente. Estou dando exemplo da escola do filho. E essa autogerência pode ser uma boa consequência, assim, e Sim. tê-la incorporada e não ter ponto cego, não é? Medir os atos e tudo mais. E medir os atos, acho que não tira a espontaneidade nem a liberdade, pelo contrário. Essa situação que a gente viveu foi exatamente essa. Saber usar uma boa máscara é liberdade absoluta nesse momento. Eu acho que essa transformação ela não vai ser percebida da maneira efetiva por muita gente, porque as pessoas, muitas não tiveram outra saída que não entregar, sabe, a sua saúde, seu futuro para a sua fé, para a sua espiritualidade, enfim, porque na estrada agora eu pude ver isso também, e saindo do nosso bairro e andando aqui por Porto Alegre, que eu estou fazendo tudo a pé, tem que comprar coisa num laboratório onde eu sempre encomendo, né, os produtos manipulados, é aqui de Porto Alegre, é uma farmácia de manipulação bem antiga aqui da cidade, que eu confio, enfim. E eu saí para dar algumas caminhadas, e aí me coloquei numa outra perspectiva, assim, sabe? E parece que algumas pessoas, elas não tiveram e não vão ter a chance, sabe, de chegar nessa autotutela, nessa autonomia, sabe, nessa compreensão, porque ela, independente da sua classe social, sabe,
elas estão esmagadas, sabe, numa rotina de funcionamento, quem tem que sair para a rua, sabe, quem tem que cuidar de outras pessoas em outras casas, e tem pessoas entrando na casa dessas pessoas para pegar coisas, para funcionar economicamente. Então, parece que tudo está ampliando na minha cabeça. Eu concordo um pouco com você nesse sentido da flexibilização, sabe, de uma empatia maior, assim. Eu estou percebendo um pouco que talvez a sua boa máscara higienizada, trocada no momento certo, e o distanciamento é o que vai manter a minha sanidade um pouco, assim, porque tem pessoas que não têm condições de ficar o tempo todo com máscara, elas tiram a máscara na rua para fumar, sabe? Elas tiram, elas se atrapalham, porque quem passa o dia todo de máscara, chega uma hora assim que, bom, eu cheguei aqui com meus pais, os primeiros 3 dias com máscara, mas já no quarto chegou um momento, e a minha mãe partindo da premissa que nós sempre nos cuidamos e nos cuidamos durante o trânsito, e que não, né, nós fizemos teste para ir para Porto Alegre, para vir para Porto Alegre. Fizemos aquele teste mais confiável, que custa um bom dinheiro para sabermos se estávamos ou não contaminados. E aí viemos. Então chegou um momento assim que a minha mãe disse: olha, tira a máscara, vocês estão preservados, a gente também está, enfim. Eu disse: não, mãe, eu vou ficar mais um pouco. Só que em algum momento eu saí do banho e eu vim estender as minhas roupas aqui no varal. Minha mãe estava na cozinha e eu não me dei conta, sabe? E a gente ficou conversando, eu sem máscara, ela nunca botou máscara, enfim, né? Só no primeiro dia, talvez. E aí, é isso, quando vê você está dentro de um protocolo, só que aí você saiu do banho e esqueceu de botar a máscara, né? Então, o que eu posso dizer um pouco desse ano, assim, é que eu entendi um pouco, sabe, quanto para algumas pessoas esse descuido, né, de não estar sem máscara ou com a máscara no queixo. Nesse mercadinho de produtos asiáticos que temos aí nossa zona ali, né, já houve vezes que eu fui comprar e o cara tava com a máscara no queixo, assim, e não Ele se está deu sempre com conta. máscara Aí eu no digo, queixo. cara, bota a máscara no, sabe, porque você quer comprar ali, porque é melhor comprar dele do que comprar do Pão de Açúcar, sabe, que, enfim, são questões que... E também não ter o cuidado, não ter a timidez de pegar e falar, assim, na farmácia, que aqui na esquina dos meus pais, onde eu compro minhas coisas, cheguei ali, estava a funcionária sem máscara, com a máscara no queixo. Eu falei: moça, ela, desculpa, enfim, essas coisas que são trágicas, né? Mas que você vai entendendo o quanto esse amassamento por falta de uma campanha do governo que insistentemente repique a comunicação, coloque a máscara, não esqueça disso, isso é fundamental. E nós não tivemos. Isso é um crime, assim, que vai ser debitado eternamente na conta desse presidente, do seu ministro da Saúde, que é uma pessoa sem preparo qualquer, de uma arrogância, de uma ignorância, de um despreparo jamais visto na história do país, de alguém que ocupou uma função tão essencial, num momento tão crucial da história desse país. Nós temos o Pazuello, o general Pazuello, esse nome já está condenado na história, por ser parte de um governo já condenado pela história, e ainda é um general da ativa, né, André? Que loucura. E ele, enquanto o programa que ele levou para o STF, o programa enfim, a cartilha para lidar com a vacina, assim que ela esteja entre nós, ele estava no almoço com o Zezé de Camargo, com outras figuras do círculo e tal, daquela coisa agronegócio, o poder, aquela coisa Goiás, né? Uhum. Centro do país, o coração do país, do agro, né, que sustenta e que leva esse país adiante, aquela coisa. Não à toa o Caiado brigou com o Dória aqui, porque eu acho que ele tenta dizer isso, né? Quem carrega o Brasil é quem? É o agro? Quem é? Onde que está esse agro? Né? Você vê que tem uma xadrez disputa ali, aí. tem um xadrez aí acontecendo e a gente vai viver esse xadrez. Agora,
E tem uma coisa da países, por exemplo, como a Alemanha, né, que assim está, enfim, vai entrar num lockdown agora um pouco mais severo, né, que vai já não havia bar, não havia restaurante, agora não tem também, não vai ter mais também mais escolas e só comércio essencial. E as pessoas foram para a rua contra as máscaras, né, e botando fogo. Então, assim, países em que há sim uma gerência muito distinta da nossa, e há essa resistência da população. E eu percebo que há, assim, uma contaminação de uma pessoa, é contagiosa a liberdade, entende? Então, assim, ainda que ela seja, não uso a máscara. Então, uma figura que está ali com a máscara no queixo, está respirando aquele ar que você não respira, uma outra figura assim, você suaviza aquilo, né? E dá vontade de entrar naquela sintonia. É como se entrar naquela sintonia te protege de alguma coisa também. Isso. Porque você não vai sozinho, vamos todos. E é possível que não iremos e teremos sorte. A matéria que saiu hoje da galera no Lago da Batata, porque os bares agora fecham às 8, quer dizer, a bebida pode ser vendida até as. O bar fecha às 8, as bebidas também podem ser vendidas até às 8. Compra essas bebidas e vai para o Lago da Batata e diz assim: ah, a gente já está metendo louco. E é um tesão meter o louco. Quem não quer meter o louco, entende? E ir lá e beber e tal. E isso é contagioso, isso é uma tentação. São aquelas coisas que alguém comentou rapidinho, assim, desculpa, que leu posts de jovens dizendo: ah, eu fui na festa mesmo e contaminei o meu pai, mas a minha mãe escapou, mas foi isso, eu me diverti, valeu a pena, meu pai tá bem, sabe? Esse tipo de relato, assim, eu fui na festa mesmo, fui no Largo da Batata. Claro. Então, é meter o louco, assim, principalmente para os jovens, assim, deve ser algo muito incrível, muito punk. Extasiante, extasiante. Eu acho que se o coronavírus tivesse acontecido comigo lá no conjunto habitacional em São Bernardo do Campo com 17 anos, não sei, viu? Ah, não sei, tô achando que eu ia pegar a minha carona com a minha amiga, de caminhão lá Uhum, na Via Anchieta para ir para algum sim, lugar, assim, sim. sabe? É um troço ali sem. Neurônios de molho, assim, né? Vida louca, deixa fluir, é o fluxo, né? Deixa fluir. Isso também acontece com uma terceira idade também. O nosso bairro. Os velhinhos na rua tomando cerveja em latinha. Cara, assim, a qualquer momento eu acho que vai passar um velhinho de mobilete, sabe? Com bicicletinha elétrica e com isopor, assim, e tem uma libido, sabe? Tem, tem, Eu tô tem uma encarando libido, o tem uma libido. perigo. É. Tô encarando o perigo. Vem aqui que eu bato Eu no sou peito mais aqui. atraente porque, olha só, tô aqui sem máscara. Se liga, Eu encaro, né? verdade. E você com máscara? O que é você com máscara? Você tá, sei lá, tem medo, não enfrenta, é tudo isso. Seu, E aí seu e teve uma maricas, coisa, né? o Maricas, acho que passa por essa Que coisa horror, assim, da né? masculinidade também, quando a gente pensa nos velhinhos, porque a gente não está falando das velhinhas, né? A gente está falando dos velhinhos. E aí outra coisa desse ano também, que eu acho que definiu as eleições americanas também, foi o movimento negro. As eleições aqui em São Paulo colocaram elegeram vereadores na defesa dos direitos humanos, teve uma mudança, teve esse sinal de movimento da esquerda, de uma adesão maior das pessoas. É claro que o Boulos, com 40% dos votos, é 40% dos votos válidos, né? Tem mais de 30% de abstenção, quer dizer, ele não sei se ele conseguiu nem 20% de um total da cidade. A gente não pode se enganar, achar que quase metade de São Paulo está com Boulos, não é verdade. Então tem lá seus, sei lá, 17, 20%, ainda é muito. E é surpreendente. E talvez quando a gente pensa no empoderamento de esquerda também como oposição, não é só para entrar no poder, né? São figuras que vão, assim, desde as redes sociais, até daqui a pouco, nas primeiras vacinas, é capaz de começar também, enfim, irmos para a rua, né? Como faz para ir para a rua? Eu imagino que 2021
vai ser esse mesmo embate que foi esse ano, de pessoas negacionistas e pessoas buscando entender qual é essa faixa da racionalidade que muda de acordo com as leituras científicas e também com as possibilidades econômicas e financeiras do país, que o ano que vem vai estar melhor delineado nesse fundo do poço e, de alguma forma, nós temos um ano em que será um ano de cautela e que não vai ser o ano da solução. Alguém está falando que o Brasil só vai ser amplamente vacinado em 2022, né? Chegando a 2022, que teremos um quadro assim, né, de distribuição de vacinas, pessoas vacinadas que possibilite, então, isso que você fala, de ir para a rua. E isso parece que é a grande questão, pelo menos na minha cabeça, politicamente, André, o que faremos com essa possibilidade? Com a capacidade de valorar, né, o que é poder ir para a rua e se manifestar, nós com alguma maturidade, assim, né, que não somos mais adolescentes, né? Como trabalharemos essa possibilidade de confronto, de protesto, de expressão coletiva, eu quero dizer, sabe? Eu fico pensando bastante nisso. E com relação à esquerda, e os progressistas, eu imagino que tem um reset que vem pela frente, talvez a gente não tenha ainda iniciado ele, que é o surgimento de novas lideranças. E nem penso em Boulos e Manuela, sabe? Eu olho além, assim, sabe? Uma coisa Bernie Sanders, sabe? Nessa linha, assim, sabe? O cara que está fora da faixa, né, da disputa eleitoral, Que está fora do radar está ainda, fora do né? radar, sabe? É quem vem com um discurso de articulação da comunidade, do coletivo, de enfrentamento a partir disso, até talvez fora dos partidos, porque eu, por mais simpatias que eu tenha, assim, por exemplo, para Manuela Dávila, que é aqui de Porto Alegre, eu olho para ela e vejo uma política tradicional. Nesse ponto, eu olho com mais otimismo para o Boulos, porque mas o Boulos já tem suas alianças, né, que faz parte do processo, né, mas repito, olho com bem mais otimismo para o Boulos. E por mais incrível que pareça, um político tradicional nessa faixa, assim, que continua me encantando é o Suplicy, sabe? E aí tu vê que não tem muito a ver com idade, né? Não, ele é desses velhinhos que estão sincronizados com a contemporaneidade, né? Como uma Fernanda Montenegro, que aos 90 anos ela está vivendo o ano, este ano, né? E o Suplicy, ele vive mesmo tempo a tempo, em linha, assim, é impressionante. Estava falando de figuras fora do radar e que não estão numa instituição política, no partido, né? Esse casal que está por trás do Sleeping Giants, que a entrevista da Mônica Bergamo revelou e tal, um casal de 22 anos, ele dirigia Uber, ela vendia maquiagem, do interior do Paraná, Ponta Grossa, estão em São Paulo, distante da família, porque as ameaças são grandes, e é um casal de 22 anos que não são exatamente nerds de internet, fazendo um TCC sobre fake news, você, bom, isso aqui pode ser, e a adesão foi completa, então quer dizer, não necessariamente alguém que está no legislativo, executivo, né, é da sociedade mesmo, né, figuras ali que podem desmobilizar muita coisa. E esse casal fez coisa demais, é impressionante, assim, tirou milhões de monetização de sites de fake news, e fake news brabeira, né, dizendo Sim. que China vai implantar chips nos corpos, né, sites com 40 milhões de acesso. E Bolsonaro ainda tem uma popularidade, ele está sentado confortavelmente no seu trono. Ele não tem razão nenhuma para mudar uma vírgula sequer. E ainda tem essa história de que, essa coisa dele querer, do kit gay, ou dessa, ele vai ainda se beneficiar do resultado da vacinação. Porque a vacina é uma coisa silenciosa, não é que é silenciosa, mas assim, no que vai diminuindo um pouco ali, dispersando de alguma maneira a pandemia, ele vai se valer disso. Para quem vota nele, é claro que ele tem tudo o que acontece tem relação com ele, inclusive se baixar a transmissão via vacina. Isso que você fala
Eu acho que está exato, assim, sabe? E eu falei, assim, ele não vai ser abalado pelo resultado das eleições, que você vê uma recuperação do Centrão, né, dos netos ou filhos do PMDB, né, que retomam, sabe, agora o poder local, sabe, de forma explícita, o PT perdendo espaço, o PSDB também, embora digam que não, PDT, enfim. Esse é um processo que, para o ano que vem, demanda, sobretudo, a sacada de algum setor que consiga lidar de uma forma iluminada com esse discurso da falta de sentido, sabe? Que o cara fica jogando, apostando, né, nessa falta de sentido, nesse comportamento irresponsável. Isso vai colando porque gera confusão, insegurança nas pessoas. Aí tem todo esse exército que atua via WhatsApp, via Telegram, né, que esses vídeos, eu estava vendo aqui vídeos de pessoas da área da segurança aqui no Sul, e as maluquices que circulam nesses grupos de WhatsApp são de uma proporção assustadora mesmo, né? Eu estava vendo também, que eu lembrei de ti, eu lembrei de ti quando eu vi o especial do Emicida, da Netflix, que eu ia fazer uma mesa com o Ferrez. Foi uma mesa muito, muito bacana. É tão bacana você lidar, né, com um sujeito do tamanho do Ferrez, que tem uma ONG de alimentação da comunidade, tem uma marca de roupa que é incrível, que gera renda, né, na sua comunidade, e é um cara que quer falar de literatura o tempo todo, assim. Ele tem um canal que tem mais 50 mil inscritos, ele vai lá e ele contando que a coisa que dá mais ibope é quando ele pega e fala, né, dá mais audiência e sucesso é quando ele fala de obras literárias, sabe? Isso que é uma coisa que eu não quero perder o ano que vem com o podcast de modo geral, que a gente teve que adaptar um pouco isso para o monobloco, e ele ficou só política. Mas essa coisa da literatura, e as pessoas cobram mesmo, as convidadas e convidados, essa é a grande revolução, sabe? Porque se o discurso do maluco lá é forte, sabe, a minha poesia é mais forte ainda. E é isso que tem que jogar na roda, mais arte, mais loucura, deixar esses caras perplexos, porque eles estão nos desgastando de uma forma muito eficaz, muito sábia, muito malandra, com essa falta de responsabilidade, de aposta no caos. Isso está destruindo esse setor supostamente progressista, né? Porque as pessoas ficam presas respondendo e respondendo e querendo responder, sabe, num campinho que é deles. Então, nesse sentido, eu imagino, e eu fiquei muito encantado, assim, quando eu estava conversando com meu sobrinho aqui, e ele disse, claro, ele acompanha a minha produção, coisa e tal, mas eu nunca vi no olho dele um brilho, assim, quando ele me disse, Pátio Paulo, tu tem um podcast no Spotify, sabe? Isso para ele fez a diferença. Eu ter um podcast no Spotify, entende? Você tem toda a razão. A gente precisa voltar para os nossos afazeres, para a nossa literatura, para esse ano eu dei muitas oficinas de escrita criativa online. Você também deu muitas oficinas, né, Paulo? E eu Bastante. até queria te fazer uma pergunta, se me cabe aqui, para você, a respeito de uma das oficinas que você fez. Eu queria muito mesmo te perguntar sobre ela, saber dela um pouco mais. Mas, e aí, as necessidades que surgiram nas oficinas de escrita, elas eram como nunca antes mesmo, a procura da palavra para nomear. Sim, era preciso nomear. Nomear, e é uma coisa, e não é só uma egotrip. Os textos nunca, na sua grande maioria, não falavam de si, não falavam de uma experiência interior, de um isolamento. Era sempre indo para o entendimento do que acontecia fora, da forma como o corpo coletivo, o fato de ser integrante de um corpo coletivo e de saber exatamente em que parte desse corpo estamos, né? Se no Perfeito. coração, se no intestino, se nas mãos, se na extremidade, ou seja, qual a importância.
quão fundamental. E aí, toda vez que você se envolve com a literatura e com o processo de escrita, exatamente essa é a grande questão. Independente de você lançar um livro, de ter uma carreira literária e até de ter leitores, mas o fato de você entrar em processo de escrita, você compreende a construção de narrativas de um jeito que não há outro lugar para se compreender. E você é capaz de ler um mundo também criado a partir de outro. Fora. Sempre fora, não é? Isso me chamou muito a atenção esse ano também, e foi uma das coisas mais prazerosas, das coisas prazerosas que aconteceram, foi mediar o processo de escrita das pessoas. Um prazer imenso, e isso, já dou aula há 10 anos, mas realmente eu renovei meus votos com essa prática. E, Paulo, eu queria te perguntar, você deu o curso sobre Direito e Literatura. É uma coisa surpreendente, e eu lembro de você comentar uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, que é o fato do direito não estar nas leis, mas na literatura. Foi uma pessoa que me chamou a atenção. Quando, no ano seguinte ao lançamento do Habitante Irreal, eu falei que a nossa geração tinha fracassado. E naquela mesa que eu fiz com o José Luiz Passos, na Flip de 2013, nós dois como autores convidados, eu falei isso e muita gente ficou perplexa. E eu acho que no ano seguinte ao lançamento do Marrom e Amarelo, eu encanei assim meio intuitivamente a repetição dessa frase de que a justiça, a noção da justiça, a urgência da justiça, ela não está nas instituições públicas, ela está na arte, hoje no Brasil. E o meu curso ele está um pouco organizado a partir dessa lógica de que a literatura, com toda a sua mentira, né, específica, mentira ficcional ou verdade ficcional, ela organiza verdades e apresenta lentes que são lentes que você não teria de uma forma tão contundente, conseguindo atingir intestino, coração, mente, como você falou, né? Numa análise, numa reportagem jornalística, numa análise histórica, numa estatística matemática, enfim, numa estatística. Então, trabalhando, por exemplo, com Um Defeito de Cor, Cidade de Deus, Dois Irmãos, 40 Dias, Capão Pecado, Eles Eram Muitos Cavalos, Ponciano Vicêncio, você vê que são obras que elas vão na frente, elas nos fazem entender o Brasil, como é o Malaquias, por exemplo. Essa coisa que sempre esteve presente em mim e que está na criação do De Modo Geral, vem um pouco dessa coisa da leitura mesmo, sabe, André Del Fuego, do contemporâneo, da arte, né, dos olhares que ajudam, que fazem com que o seu olhar fique mais firme, mais aguçado, mais crítico, mais encantado, de certa forma. E esse afetamento, assim, de certa forma, essa compreensão, essa linha que eu tento puxar, esticar na direção do direito das minhas aulas. Como que você sensibiliza um julgador que convive com uma onda dos dias de hoje, que é retrógrada, é conservadora, é machista, é racista, no meio dos seus pares do judiciário, no meio dos seus pares do Ministério Público, dos seus colegas delegados, dos seus colegas oficiais da Polícia Militar, dos seus colegas da Defensoria Pública, dos seus colegas da OAB, porque nem toda a seccional da OAB é progressista. Por sorte, nós temos na presidência da OAB hoje, né, um grupo hegemônico progressista, mas poderia não ser. Nós poderíamos ter, como aconteceu tragicamente com os médicos, e a história vai cobrar isso dos médicos brasileiros, que por causa de um recalque, de um trauma, de um mimimi, que eles tanto acusam, né, os outros de mimimi, não superado em relação aos médicos cubanos e outras coisas,
encamparam o manto do reacionarismo, do pensamento protofascista, e estão abraçados no governo Bolsonaro até hoje. Isso é assustador. Como é que não se manifestam politicamente? Como nem estou cobrando muito, faça metade que a OAB já faz, que é pouco, ok, mas acontece, né? Então você vê o silêncio criminoso dos médicos no Brasil. Isso é um sintoma, né, dessa situação. Então me parece que essa é a questão central, assim, como é que você revisa os debates, como é que você revisa as linguagens, como você revisa essa inércia que tem produzido mentes incapazes de dar esperança para a nação mesmo, a partir da sua atuação defensora dos valores democráticos, dos princípios de boa convivência, de racionalidade, de esperança mesmo, que nesse momento é muito frágil, não só no Ministério da Saúde, mas nos tribunais do país, sabe? Em setores do Ministério Público, que dizem sem menor pudor que bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, esse tipo de desconexão, manutenção de privilégio, né? Porque o advogado e o médico são os doutores, né? É aquilo que toda família humilde, pobre e conservadora gostaria que o filho fosse. Exatamente. Que ele fosse conservador, porém rico. Sim. Que fosse um médico, ou que fosse um doutor, que fosse um advogado. Primeiro a minha família, né? Primeiro a minha família. E é muito impressionante mesmo a quantidade de médicos de direito. E você pensa, bom, acho que nenhum de nós aqui passamos por isso, né? Pela Covid, nem passaremos. Mas essa oportunidade de, por exemplo, de ter que passar por 1, 2, 3 médicos até aquele que não receitasse cloroquina. Eu sei de pelo menos 2 pessoas que fizeram de consultório em consultório até alguém que não receitasse, porque é uma figura que sabia que aquilo, enfim, se informando, em lugar nenhum do planeta ela é colocada como um remédio precoce, ainda mais isso, enfim, pode dar problemas coronários, é uma aberração. Mas imagine você doente, tendo que desconfiar do médico, perder essa confiança básica. Como a gente está destroçado nesse quesito da confiança mesmo do outro, sabe? Eu fui ao meu dentista e ele... eu confiei que ele fosse cuidar de todos os protocolos, porque eu precisei mesmo ir ao dentista. Não tinha como, assim, eu quebrei um dente por bruxismo. Acho que quem está me ouvindo aí, pelo menos, se tem 5 pessoas ouvindo, 4 devem ter bruxismo ou desenvolveram na pandemia. E quando ele me disse, eu primeiro falei com ele por WhatsApp, né, sondando, né, como é que tá aí, você tá bem e tal, porque a gente conversa e tal. Quando ele disse que havia tido uma crise de ansiedade no primeiro dia que ele atendeu um paciente idoso que havia tido uma questão cardíaca e que ele teve uma crise de ansiedade por pavor, eu falei, pronto, ele pode me atender. Esse cara está sentindo na pele, mas olha, entende? E de fato, cheguei, tinha tudo aquilo que eu havia imaginado e um pouco mais, e enfim, estou aqui, não peguei doença nenhuma, ele estava realmente fazendo todas as protocolos possíveis, assim, fazendo mais do que se pedia a própria categoria. Depois não precisei de outro e tal, mas é isso, assim, uma confiança. A gente não tem, isso tá quebrada como vida civil, vida social, e a gente vai ficando entre bolhas, né? Você vai dizer assim, então tá, agora tem que ter um médico que não seja bolsonarista. E aí, não é? Quando é que a gente vai começar a diluir isso? Quando é que você vai poder voltar a ter um pediatra de direita? Ponto disso não ser problema, tá entendendo? Assim, isso não é uma questão. Porque isso não está influenciando a sensibilidade. Por isso que essa coisa é uma guerra cultural. Influencia a percepção, a sensibilidade, a forma como percebe mundo e como conecta mundo. Não é só ideias, valores para uma vida em geral, né? Tá na receita médica. É verdade, você tem toda a razão.
Minha querida amiga, se você tivesse que montar o perfil de uma personagem protagonista para esse 2020, que personagem e que trama que a cercaria você montaria? Olha, vou fazer uma mescla de duas coisas. A mescla de uma pessoa comum, vou dizer lá do começo do isolamento, que se fechou em casa e teve seus, enfim, corpos, gestos tolhidos de alguma maneira. E ontem eu assisti a uma conferência coreográfica do bailarino Tiago Alexandre, que me tocou muito, que era, ele fazia estudos do corpo em queda. Um dos estudos que ele fazia, por exemplo, era de alguém, a partir de alguém que acidentou o pescoço e perdeu os movimentos, a pessoa não poderia olhar para trás, e o único movimento era para a direita, para a esquerda, para a direita e para a esquerda. E ele percebeu, estudando isso numa coreografia, que não poder olhar para trás era sempre uma negação, era um não, e transformou isso numa coreografia em gestos no espaço. E depois a queda, e mostrando na coreografia dele, depois nas suas palavras, explicando o trabalho, que há um levante sempre após a queda. E é um levante que vem com o repertório da própria queda. A próxima queda, ela é outra, para o próximo levante. E eu queria fazer uma mescla, assim, de um personagem que é o homem comum, a mulher comum, a criança, homens e mulheres, no meio dos seus gestos tolhidos, e a gente pode falar aqui fisicamente de quem ficou mesmo dentro de casa, ou de outras coisas que são tolhidas também, incluindo os direitos, inclusive o direito de poder fazer um isolamento, porque não teve um trabalho de proteção do próprio Estado, tendo a oportunidade de fazer esses gestos, ampliando seus gestos. É uma imagem, uma trama de esperança, Scott, saindo dos gestos tolhidos para ampliação desse, sabendo cair e fazendo levante. Minha personagem seria uma delegada de polícia. Eu não conheço nada da biografia dessa delegada que falou publicamente aqui em Porto Alegre sobre o indiciamento das pessoas na morte do João Alberto na loja do Carrefour. E ela, de uma maneira muito firme, eu não conheço, repito, a biografia dela, mas achei interessante o tom, a forma como ela falou, relacionando com racismo estrutural. Achei muito corajoso, muito corajosa, porque eu conheço alguns delegados, eu conheço algumas pessoas da Polícia Militar, e eu sei o quanto esse pensamento fascista e proto-fascista que predomina historicamente nessas instituições aqui no Brasil, eles negam o racismo estrutural. Eles negam que, de alguma forma, eles são parte dessa perversidade civilizatória, ou esse modo civilizatório de empilhar, de organizar o funcionamento do país, sabe? Então foi muito interessante ver aquela delegada afirmando e reafirmando que vivemos sob uma lógica de racismo estrutural e que essas pessoas deveriam ser condenadas dentro desse espectro. Então isso me despertou, enfim, esse interesse de construir, sabe? Porque certamente ela deve ser tão conservadora e dura, enfim, claro que há policiais libertários, antifascistas, enfim, sabe? Mas eu nem entro nesse espectro, porque o ambiente técnico, né, ele tem uma direção, assim, é muito difícil você escapar. Olhar para essa... E acho que a literatura brasileira sempre pode mais, sabe? É aquilo que eu falei, sabe? De parar de fazer safari social, sabe? E encarar, né? Essas verdades que tem no teu Malaquias, por exemplo, para recuperar de novo essa referência, é essa verdade que eu falo da potência literária da ficção, sabe? Da transfiguração. Nem toda obra literária consegue essa condição, chega nesse nível. E parece que olharmos de uma forma não maniqueísta para o que é o Brasil
é algo possível dentro da arte e desse trabalho que você citou, dentro dos livros que nós escrevemos. André, foi um prazer conversar contigo, minha querida Ah, amiga. sempre é, querido, sempre é. Fiquemos fortes para 2021. Beijo na tua família, Daremos. beijo em você. Beijo para vocês também. Fiquem bem e voltem para o nosso bairro. Voltaremos. Até mais. Até.